Fala galerinha, tudo bem? Rui aqui. Eu vou fazer hoje, ler alguns dos comentários, na verdade resumir alguns dos comentários da Catena Áurea ao, a uma passagem do Evangelho de Mateus, que é a passagem do centurião que vai pedir para Jesus curar o servo dele, né? Então eu não vou fazer todos os comentários, só alguns que eu achei mais interessantes. Então deixa eu primeiro ler a passagem. Mateus, Evangelho segundo São Mateus 8. Começa aqui no versículo 5. Entrou Jesus em Cafarnaum, um centurião veio a ele e lhe fez esta súplica: Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico e sofre muito. Disse-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. Respondeu-lhe o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, dizei uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um, vai, e ele vai, a outro, vem, e ele vem, e a meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, cheio de admiração, Jesus disse aos presentes: Em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Por isso eu vos declaro que multidões virão do ocidente e do oriente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Depois disso, dirigindo-se ao centurião, disse: Vai, seja-te feito conforme a tua fé. Na mesma hora, o servo ficou curado. Então, eu peguei mais os comentários de Pseudo Crisóstomo. Geralmente, quando tem esse pseudo, né? Caso alguém não saiba. Bom, primeiro, caso alguém não saiba, a Catena Áurea é uma compilação de comentários dos Santos Padres feita por São Tomás de Aquino. Então ele foi atrás de um monte de gente, de sábios, né, cristãos, né, de antes dele, e ele pegava a passagem da Bíblia, né, e aí depois ele colocava o que todo mundo tinha dito a respeito, né. E eu peguei mais de pseudo Crisóstomo, que tem São João Crisóstomo, e deve ser textos que foram atribuídos a ele, mas que depois descobriram que não era, tá? Então, primeiro ele começa falando assim, que na verdade nessa passagem, se você pega o comecinho que a gente não leu, que são os primeiros primeiros 4 versículos, Jesus, se eu não me engano, terminou de fazer o sermão da montanha, né? Então ele estava no monte e ele desce da montanha, cura um leproso e depois cura o centurião. Então, quer dizer, Jesus está tipo no alto explicando, né? Então ele desce e começa a levar, a trazer as curas, né? Quer dizer, então tem um simbolismo ali de Jesus trazer a cura, né? E de Jesus levar dos judeus até os gentios, que nem o centurião, que é um gentil. Então o Pseudo Crisóstomo também lembra a bondade do centurião que vai buscar a salvação do seu criado e confiava em Cristo sem o ter visto. Ele sofria a morte do criado como sendo sua, mestre e servo como um só, né? Então isso é bem interessante porque mostra ali, né? Ele podia tipo não tá ligando pro cara, né? E aqui ele não fala isso, mas lendo o texto, tipo, lembra muito, por exemplo, a ideia de que Jesus sai, né, para buscar a nossa salvação, né? Ele fala o semeador saiu para semear, que é Jesus, e o centurião também é um senhor que sai para buscar a salvação do servo dele, assim como Jesus, que é nosso Senhor, sai para buscar a nossa salvação. Então tem esse paralelo. Isso fui eu que percebi, assim, mas quando eu li esse comentário de Pseudo Crisóstomo, me deu a entender isso, né? Embora ele não deixe isso explícito. Depois a gente tem de São João Crisóstomo, ele fala: Cristo geralmente segue a vontade do suplicante. Quer dizer, ele em primeira pessoa pede para ele, né? Eu acho que até o caso do leproso que veio antes, ele fala: Senhor, se queres pode curar-me, né? Mas no caso do centurião, ele só fala assim: ah, meu servo está paralítico, né? Está de cama e sofre muito. E Jesus já fala: não, eu vou e curo ele. Ele nem chega a pedir assim: Jesus venha, né? Jesus já vai direto, já se oferece para ir direto. Então ele diz: ele faz isso para que conheçamos o valor do centurião. Quer dizer, o quão que ele era um cara da hora, que Jesus achava ele uma boa pessoa. Então depois Pseudo Crisóstomo de novo,
ele vê o fato de Jesus ter ido até lá para salvar um servo, né? De você respeitar pessoas, tanto os pobres e os ricos, né? Então você não desprezar os pequenos só para favorecer os grandes. Depois, Aimo de Halberstadt, no texto que eu li só estava tipo Raimo. Eu imagino que seja Aimo, né, de Halberstadt, pelo que eu procurei. Mas de qualquer forma, ele diz que sob os servos do centurião são as virtudes naturais, as virtudes e os vícios naturais. Então ele fala assim, quando o centurião diz venha, né, quer dizer, são as virtudes, ele comanda as virtudes naturais, ele pode trazer essas virtudes, ele ordena elas, né, e os vícios, e também os vícios naturais, né, que ele pode mandar embora, né, ele é alguém que está livre dos vícios naturais, ele fala vá, e aquele vício vai embora. Mas ele não tem as virtudes sobrenaturais que é Cristo que tem que comanda, né? Então, o que eu estava procurando era mais essa visão da autoridade, porque parece que ele consegue, o centurião entende a autoridade dele como sendo dependente da autoridade do céu, né? E também ele reconhece que, tipo, Cristo não é só um cara que veio do céu, ele é tipo o cara, né? Ele tá, tipo, muito acima. Mas isso são reflexões minhas, né? Aí então São João Crisóstomo ele vai comparar com uma passagem em Lucas que é parecido, e ele vai defender que na verdade são o mesmo personagem, porque tem algumas diferenças. Na verdade, os judeus vão falar com Jesus, falando que esse centurião tinha, como é que fala? Ajudava os judeus, ajudou a construir as sinagogas, uma coisa assim. Então, mais uma tentativa de juntar os dois evangelhos aí, né? Também Pseudo Crisóstomo vai falar: se achamos estranho que o centurião tenha mais fé que os apóstolos, devemos entender a frase de acordo com a situação da pessoa. É notável quando vemos uma pessoa comum dizer algo muito sábio, mas não no caso de um filósofo, né? Quer dizer, quando um filósofo diz algo sábio, é tipo, ok, você é um filósofo, né? Você tem que falar coisas sábias mesmo, mas quando uma pessoa comum diz aquilo, é algo impressionante mesmo. Então ele fala que a fé é de acordo com, né, de acordo com a pessoa, né? Quando ele diz então que ele tem uma fé maior do que os filhos de Israel, é porque é algo que ele não estava esperando dessa pessoa, né? Porque beleza, o pessoal lá do povo escolhido tinha que eles tinham que tratar Jesus da maneira como o centurião tratava. É o que se esperava deles. Eles nem fizeram isso, mas o centurião, que era um gentil, né? Não era daquele povo, ele nem era de se esperar que ele realmente acreditasse muito, mas ele acreditava mais ainda do que a própria galera que deveria acreditar. Tá, eu tô evitando alguns termos aqui, embora, bom, mas beleza. Então é isso, galera. É bem rapidinho, simples, espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima.